Chico Buarque, Construção. Esse é o álbum que demonstra, na minha opinião, até onde a canção popular pode chegar enquanto forma artística. No comentário sobre o Matita Perê, do Tom Jobim, eu falei que ele é um álbum que mostra até onde um compositor pode levar a música popular. Construção, o álbum, mostra até onde a própria canção popular pode chegar. Esse disco reúne 3 tradições que tendem a aparecer separadas, que é a tradição da canção popular, a tradição da literatura e a tradição da experimentação formal, muito relacionada ao modernismo. O Chico Buarque domina em altíssimo nível e com naturalidade essas 3 tradições. E ele faz um álbum que consegue olhar simultaneamente para o passado e para o futuro. Do passado, ele absorve o samba, a canção popular brasileira, a tradição narrativa, a riqueza da língua portuguesa. E do futuro, ele absorve as possibilidades do estúdio, da produção, a música clássica do século XX, a experimentação estrutural e, sei lá, novas formas de organizar a canção. E aí ele acaba demonstrando como tradição e modernidade não precisam estar em conflito. O disco consegue ser profundamente brasileiro e radicalmente moderno ao mesmo tempo. Ou seja, ele está enraizado na música popular, na cultura popular, só que sem jamais se tornar conservador. Uma coisa, no fundo, não tem muito a ver com a outra. E aqui está a prova viva disso. O tratamento que o Chico dá às palavras é realmente extraordinário, porque cada sílaba parece ocupar o lugar que ela deveria ocupar. E tem um rigor formal, só que esse rigor nunca compromete a força emocional. Muito pelo contrário, ele acentua essa força emocional, né? Uma preocupação assim com as proparoxítonas, só que em vez de se tornar uma coisa insípida, se torna uma coisa ainda mais viva. Por isso eu acho que o Tom Jobim, eu falei que ele se aproximava muito do Duke Ellington, do Gershwin, do Charles Mingus. O Chico, não. O Chico, eu acho que ele está muito mais próximo do Brecht, do Prévert, como assim, no sentido de uma combinação de lirismo com consciência crítica. Justamente do rigor formal que não compromete a emoção. Ele produz aquele estremecimento que nasce quando a arte nos obriga a enxergar como algo histórico aquilo que parecia natural, ou que querem fazer parecer natural, querem que a gente acredite que aquilo seja natural, mas não é natural, é histórico. E esse estremecimento que essa poesia, essa música causa na gente, faz a gente se dar conta disso. Assim como no melhor Brecht, né? E então a construção das letras do Chico é sofisticada, só que sem perder clareza, sem perder comunicação. Não é à toa que a gente se depara com esse disco muitas vezes na infância e ele já pega, algumas canções já ficam com a gente, porque por mais sofisticado que seja, é muito acessível também. Só que, enfim, falar só das letras é pouco aqui, porque a grandeza também desse álbum tá muito óbvio que nas composições, mas eu quero chamar atenção para os arranjos aqui. Os arranjos do Duprat, eles têm assim um papel que é decisivo
no sentido, na construção, né, que essas músicas vão tomar. Você ouve, por exemplo, a influência da música erudita do século XX, né? Quando eu escutei Deus lhe pague pela primeira vez, aquilo me impactou tanto, porque é um arranjo orquestral stravinskiano, é uma coisa que a gente não está tão acostumado a escutar na música popular. Não é banal, não são só cordas que acompanham a melodia. As cordas ali, e a orquestra como um todo, está contando uma outra história junto com aquela história que está sendo contada pela voz e pela letra que tá sendo entoada ali. A faixa título também, nem se fala. Então, esse disco acaba expandindo as possibilidades da canção, só que sem deixar de ser canção. É brilhante isso. Ele não abandona essa comunicação direta com o ouvinte. E sempre apontando possibilidades futuras, né? Não só falando sobre o presente ou sobre o passado. Enfim, por essas e outras, assim, esse disco merece lugar aqui e ele continua e vai continuar por muito tempo funcionando como um modelo de rigor, um rigor artístico, de uma invenção formal e uma profundidade humana que é essencial à grande arte, né? E eu acho que, por fim, esse álbum demonstra como a canção popular brasileira é capaz de absorver praticamente assim qualquer recurso artístico sem deixar de ser canção popular. Eu acho que aí mora grande parte da grandeza da canção brasileira. Essa arte que o Brasil soube aperfeiçoar tão bem, talvez melhor do que qualquer outro lugar no mundo, sem o fanismo barato aqui longe de mim. Enfim, é isso. Construção de Chico Buarque de Holanda, 1971.